Nós já estamos de volta com Manhã da Piedade ao vivo aqui na sua TV Horizonte. Vamos falar da nossa saúde agora, gente? Pois é, você que nos acompanha, eu convido você a fazer uma experiência. Mude a sua vida, a sua rotina, experimentando os benefícios da vitamina D Lieve Farma. Isso porque ela estimula a produção de catelecidina no nosso corpo. E aí você me pergunta, Síria, o que é isso? Não estou entendendo, vou te explicar. É um antibiótico natural que o nosso corpo produz. E a catelecidina vai estimular, então, a vitamina D. E aí, vai matar vírus, bactéria e também fungos, né? A vitamina D estimula também a ostecalcina, que faz com que o cálcio seja totalmente absorvido pelos nossos ossos. Vitamina D é anticâncer também. E a maioria dos brasileiros tem uma certa deficiência em vitamina D, né? Você com certeza já foi consultar e o médico ou a médica falou para você, né? Você está com deficiência de vitamina. Então, garanta uma melhor qualidade de vida para você. Ligue agora 0800 887 9000. E quero lembrar ainda que a vitamina D da Lieve Farma é 100% natural e é essencial para você ter e manter a sua saúde. É antibacteriana, antifungicida também e previne inúmeras doenças. Isso tudo é comprovado por estudos científicos. Como você adquirir? É muito fácil. Basta você ligar no número que vai aparecer aí na telinha e você vai poder parcelar em até 10 vezes no cartão ou mesmo no boleto bancário. É só ligar 0800 887 9000. As primeiras 50 pessoas que ligarem vão ter desconto especial. Tem desconto também para você que é aposentado, para você que é aposentada e para pessoas com mais de 60 anos. Ligue agora 0800 887 9000. Não deu para anotar? Vou repetir, 0800 887 9000 é o telefone para você pedir, então, a sua vitamina D da Lieve Farma. Gente, com a disseminação do coronavírus, causador da doença Covid-19, a orientação da OMS, Organização Mundial de Saúde, é evitar lugares públicos e também aglomerações. Na lista estão metrô, ônibus e trem. Isso, principalmente em horários de pico. Mas e aí, o que acontece, por exemplo, quando o funcionário ele depende deste tipo de transporte, de um destes tipos, né, de transporte, para ir ao trabalho? Ele pode faltar? A empresa deve exigir o home office, né, a pessoa trabalhar em casa? Como é que é feito o controle das horas trabalhadas no caso de home office, né? O empregador pode obrigar o funcionário, neste momento, a fazer, por exemplo, uma viagem a trabalho? É sobre este tema que eu converso agora aqui no nosso programa com o advogado trabalhista Antônio Queiroz. Antônio, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu que agradeço o convite. Muitas mudanças por agora e mudanças que geram dúvidas e também incertezas, tanto da parte do trabalhador quanto do empregador, né, Antônio? Sim, sobretudo porque não havia como prever essa situação caótica e, como costumamos dizer em nossa comunidade jurídica, o direito ele sempre vem depois do fato. Então, era impossível também que antes existissem regras, normas a respeito disso, porque também é uma situação inédita para todos nós. Tudo novo para todo muito mundo, novo, né? E aí a gente tem ouvido muito falar em home office, né? As empresas colocando os funcionários para executarem suas atividades em casa. Isso é legal, doutor? Em primeiro lugar, é importante que o empresário trace um perfil do empregado a optar por essa situação. Porque nem todos podem executar o seu trabalho em casa ou em outro local diferente do estabelecimento da empresa. Então, primeiro é importante fazer essa avaliação. É possível realizar o trabalho em casa? Segundo, o meu empregado tem esse perfil? Bom, então, feito isso, é necessário que ele vá até a lei e verifique se o modelo que a legislação trabalhista oferece se adequa ao negócio dele. Tem que fazer essa consulta, então. Sim, até porque há alguns pequenos detalhes na lei que têm que ser observados. O primeiro deles é necessário que para o teletrabalho, essa hipótese excepcional de jornada sem controle, em que o sujeito trabalha na própria casa ou em outro local, que empregado e empregador firmem um pacto individual, um contrato, ou um aditivo, ou um termo, em que o empregado vai dar consentimento
Quer dizer que se o empregado falar, eu não quero trabalhar em casa, o empregador não pode obrigá-lo. É necessário que haja o seu consentimento. Também é necessário que nesse pacto estejam descritas as formas pelas quais ele vai prestar o seu trabalho, também os riscos que o empregado está sujeito. Porque quando a gente trabalha em casa, a gente está sujeito a riscos ergonômicos, a gente não tem a mesma estrutura né? que a gente conta na própria empresa, de iluminação, de ventilação. Então, o empregado ele não pode simplesmente colocar o laptop no colo e começar a trabalhar de casa. Não é simples assim, não. Não, ele tem que ter um local adequado e a empresa deve instruí-lo. Tá, sobre isso, né? Sobre isso. Agora, caso a empresa não ofereça essa possibilidade para o empregado, não chame para conversar, essa iniciativa pode partir do empregado, do trabalhador, pedir para ficar trabalhando em casa? Pode. E aí é importante sua pergunta como gancho, porque, como você bem destacou no início, há determinadas situações que podem colocar o trabalhador em risco. O trabalhador, seus colegas e a própria família do trabalhador. Também, claro. Nós temos que levar isso em consideração. Nestes casos, há uma série de outras medidas que podem ser adotadas. Eu aconselho, por exemplo, os empresários, os donos de pequenos estabelecimentos que nos assistem, que busquem na internet a nota técnica elaborada há alguns dias pelo Ministério Público do Trabalho. Lá, o Ministério Público do Trabalho ele vai esclarecer algumas medidas que podem ser tomadas e vai dizer, sobretudo, que não é necessário, pelo menos nesse instante, suspender todas as atividades. Algumas podem ser mantidas específicas, né? Com determinados cuidados. Então, manter distância entre os colaboradores, né? Que cada um empenhe-se ainda mais na utilização de equipamentos de proteção individual e no asseio de onde trabalha. Questões de higiene são fundamentais. E outra coisa, mudar pequenos hábitos, né? Por exemplo, nós temos o péssimo hábito, eu pelo menos tenho, de morder a tampa da caneta. Então, e a gente faz isso no automático, às vezes sem ver, né? Sem perceber. E às vezes a caneta nem é a sua. Então você tem que redobrar o cuidado, porque são esses pequenos cuidados que vão dizer no futuro qual é o resultado de toda essa cautela que a gente tem adotado. Tá. Além disso, adotar algumas regras flexíveis. Então, por exemplo, se eu puder mudar um pouquinho o meu horário de trabalho, deixar de sair no horário de pico, sair um pouco mais tarde ou um pouco mais cedo para evitar aglomeração, que assim o faça. Tá. Já vai facilitar bastante também essa questão de contato com outras pessoas, né, doutor? Agora, você falava dessa questão do que as pessoas têm disponível em casa, né, da estrutura para trabalhar, que não é a mesma coisa em uma empresa, no local de trabalho. E aí vem outra questão também, os gastos que essa pessoa, que esse funcionário vai ter em casa, por exemplo, luz, internet, telefone, talvez também ele não tenha um computador com um programa específico que é usado na empresa. Como que fica essa questão? Isso é responsabilidade do empregador ou é do funcionário? É por isso que eu disse antes, é muito importante que o empregador leia o que se trata sobre teletrabalho. Teletrabalho não é simplesmente ir para casa e trabalhar. Aliás, vamos fazer aqui um parênteses. Ontem, o ministro da Economia, junto do presidente, disse que algumas medidas serão adotadas. Então, é possível que essa figura que nós conhecemos hoje como teletrabalho, ela seja flexibilizada, ela seja alterada. Alguns dos seus requisitos possam desaparecer ou ser adequados. Mas hoje, com o que temos em mãos, a lei diz que, primeiro, essas eventuais despesas que possam existir, elas serão combinadas nesse termo. Então, por exemplo, se o sujeito tem que adquirir um computador, tem que melhorar o seu plano de internet, enfim, se ele tem que assumir outras despesas, empregado e empregador poderão combinar. Se o empregador arca com tudo, se arca com parte, se vai fornecer os equipamentos ou não, tudo deverá estar descrito nesse termo. Cada caso é discutido individualmente. Cada caso discutido individualmente. E uma recomendação. O teletrabalho, ele prescinde de que a jornada de trabalho não possa ser fiscalizada.
Então, eu não posso controlar o horário de trabalho do meu empregado, estando ele em sua residência ou em outro local trabalhando. Não tem como controlar isso, igual na empresa, que ele bate ponto, tem cartão e tudo mais. Né? Essa é a questão. Tem como. Posso controlar por WhatsApp, eu posso controlar pelo celular, ligando. Oi, o que você está fazendo? Você já fez? Que hora você vai fazer? Por e-mail. Há sistemas e softwares que hoje já fazem isso. Então, eu tenho que me abdicar de todo e qualquer controle de jornada. Ou seja, eu dou uma demanda para o meu empregado e só determino quando ele deve entregar essa demanda. A hora, a maneira e o jeito que ele vai fazer, isso é liberalidade do empregado. O empregador não pode controlar isso. Ele tem essa liberdade, então, de fazer do jeito dele, Sim, no tempo dele. no tempo dele. Tá. Agora, viagens, que é outra questão também que as pessoas têm discutido bastante. O empregador designa o empregado para fazer uma viagem para um local de risco. Ele pode dizer não? Se ele dizer não, ele pode ser punido de alguma forma? Não só no caso de viagem, mas em casos em que o empregado ele é obrigado a ser submetido a condições de risco. Então, vamos imaginar o seguinte, o sujeito trabalha com... ou melhor, a vendedora trabalha em uma loja em que ela é obrigada a fazer maquiagem nos clientes. É inimaginável a gente consentir com uma situação dessa nos dias de hoje. Mas eu já ouvi casos, situações em que algumas lojas ainda exigem essas circunstâncias. Poderia, então, essa vendedora recusar-se? Sim, porque ela está expondo a saúde dela, ela está expondo a saúde também do seu núcleo familiar. Então, ela pode sim recusar e ela não pode ser punida nisso, sobre isso. Mas se mesmo assim o empregador exigir que ele faça uma viagem a locais onde a contaminação é comunitária, exigir que ele realize atividades que lhe coloquem em risco ou mesmo deixe de oferecer proteção, deixe de oferecer álcool em gel, máscara, luva, deixe de adotar medidas preventivas. O que o empregado pode fazer além de se recusar a trabalhar? Comunicar os órgãos de proteção ao trabalho, Ministério Público do Trabalho, auditores fiscais por meio da Superintendência Regional do Trabalho e o seu sindicato. Mas, Antônio, se eu fizer isso, eu posso ser mandado embora. O meu empregador vai dizer que eu estou denunciando. Faça, então, de maneira anônima. Tem essa possibilidade, é bom deixar isso claro, né? Estes órgãos têm uma série de canais de comunicação e muitos desses canais você pode fazer a denúncia de maneira anônima. O que não podemos deixar de fazer é de denunciar essa situação. Ok. Agora, quando houver recomendação médica para o funcionário ficar em casa, ficar em isolamento, como que fica a situação, o vínculo dele com a empresa? Então, segundo a portaria recentemente lançada pelo Ministério da Saúde, nos casos de quarentena e isolamento, o contrato de trabalho ele será interrompido. Ou seja, não haverá prestação de serviço, mas o tempo de serviço é computado para todos os fins, inclusive para a aposentadoria, bem como os salários deverão ser pagos. Então, o trabalhador que estiver em quarentena ou em isolamento, a empresa tem que continuar a cumprir com suas obrigações. É evidente que algumas dessas obrigações, elas não mais serão devidas. Por exemplo, vale transporte, fornecimento de ticket de refeição, porque se não há trabalho, consequentemente não está usando esse serviço, não está usando esse benefício. Mas salário, FGTS, INSS deverão ser pagos. Volto a dizer que estamos aí às portas de uma nova resolução do governo federal. Então, nós também temos que ficar atentos do que está por vir. Para essas mudanças possíveis. Sim. Aí. O empregador pode conceder férias coletivas para os empregados nesse momento, ou mesmo individualmente para uma pessoa em específica, doutor? Pois bem, o Instituto das Férias Coletivas está previsto na legislação, só que a legislação determina a notificação do sindicato e da Superintendência Regional do Trabalho quando optar por férias coletivas. E esse é o grande entrave, a burocracia. Por isso que nós temos sugerido às empresas que querem optar por férias coletivas, procure o seu sindicato. Mais importante do que prevenir, aliás, tão importante quanto prevenir, é ser solidário. Então, reclame solidariedade do seu sindicato, busque diálogo
e tente construir uma solução com o Sindicato dos Trabalhadores para que nem a fonte, o emprego, seque e nem a fonte de renda do trabalhador seja abruptamente suspensa de uma hora para outra. Tá, eu sei que o nosso tempo já está esgotado, mas só uma última pergunta, doutor, porque são tantas questões, tantas dúvidas nesse assunto, né? Nós poderíamos ficar falando aqui a manhã toda. Aqueles funcionários que fazem parte do grupo de risco, a empresa tem a obrigação de liberá-los ou não? Não. Na verdade, a empresa ela tem que adotar medidas preventivas. Agora, esses trabalhadores que estão sob grupo de risco, o importante é que eles redobrem a sua atenção. E, caso sintam-se expostos ao risco, né, expostos a ameaças, então aí eles solicitem à empresa a suspensão do próprio trabalho ou então a alteração de condições de trabalho para tanto. E aí ficam em casa. E aí ficam em casa ou flexibilizam a jornada, enfim. É aquela questão de ter um diálogo direto, cada caso é um caso também, né? É importantíssimo o diálogo entre patrão e empregado, entre empresa e sindicato, entre trabalhador e sindicato. O diálogo é a melhor solução nesse momento. Doutor, muito obrigada por ter vindo conversar conosco. Eu que agradeço. E até a próxima. Até a próxima. Deus os abençoe. Amém. Você aí de casa, continue conosco, viu? Vamos fazer um rápido intervalo, porque no próximo bloco tem o quadro Servo por Amor. Vamos conhecer mais uma história bem bacana. Tenho certeza que você aí de casa vai gostar muito de mais um padre da nossa arquidiocese. Eu volto já.